Com a senhora Michele Bolsonaro fora do Senado, qual seria o próximo passo? Calma, meu pequeno padrãozinho, a gente tem muito o que comentar a respeito de outras notícias que orbitam esse fato ou que levaram esse fato a se tornar realidade. Como, por exemplo, o fato de, no fatídico vídeo que acabou com a carreira política de Dona Michele, pelo menos por enquanto, ela assegurou que quem a distratou foi ríspido com ela e disse para ela que ela não entendia nada de política, foi Flávio Bolsonaro, e dias depois nós ficamos sabendo que quem falou isso para ela foi Valdemar da Costa Neto. Oh, mas como nós sabemos disso? O Sestaro falou num podcast com o Cláudio Dantas. Mas aí vem a outra pergunta. Como que o Sestaro sabia disso? Segundo o próprio Sestaro, a dona Michele confidenciou para ele. Aí a gente tem que se perguntar, puxa vida, mas esse idiota de quinta categoria que vive falando mal de Bolsonaro, chamando Bolsonaro de frouxo, de burro, de covarde, destratando o Eduardo, falando mal de Flávio Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro, seria a melhor pessoa para confidências da dona Michele? E confidências tão sérias? Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te contar tintim por tintim e você vai entender por que nós somos tão chatos. Vocês viram que a atitude de Bolsonaro ao mandar Michele abrir mão da candidatura dela ao Senado corrobora tudo que nós estávamos reclamando. Que diabo de madrasta é essa que faz parte do mesmo partido e não apoia a candidatura do próprio enteado? É óbvio, gente, que o presidente, quando soube da figura completa, do mapa todo, não gostou nada do que estava acontecendo com o filho dele. Filho que ele ungiu e ele colocou a capa. Ele determinou, ó, é o meu garoto aí que vai. E essa corja, sem respeitar uma vírgula, Flávio Bolsonaro. Então fica comigo, vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal. Deixando seu like, você diz para a plataforma que esse vídeo é importante, que ele precisa chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos lá? 3, 2, 1. Dedinho no like, conto com você. Bora para a pauta que eu vou ter que engatar uma primeira aqui. E se você achar que o vídeo está muito rápido, diminui aí na sua tela, porque a gente tem notícia pra caramba para comentar, tá bom? Antes de ir para nossas matérias de capa, preciso pedir desculpas a vocês pelo meu sumiço. Para quem não sabe, né, eu quebrei o pulso em 2 lugares, coloquei 2 pinos, eu quebrei o rádio. E existe uma síndrome chamada síndrome da dor aguda, que eu nunca imaginei que existisse. Aliás, se você já quebrou o rádio e já sofreu dessa síndrome, deixa aí nos comentários para mim. É realmente uma dor lacinante que não tem analgésico que passe. Eu estou tomando opioide, estou tomando um monte de remédio que eu não posso nem falar o nome aqui, e ainda complementando com um analgésico, 1 grama daqueles fortão, e com um outro analgésico e anti-inflamatório. Então, assim, eu estava vencida. Como é que eu estou agora? Eu estou bem, vocês estão vendo? Eu estou bem. Então, me desculpem e bora. Gente, olha, eu me considero uma pessoa bem forte, tá? Quando eu não apareço é porque deu ruim mesmo. Bora para a pauta, conto com a compreensão de vocês. Bem, eu acho que a melhor notícia de todos os tempos que nós tivemos foi essa avaliação do Paulo Gonet, da PGR de Janjo, dizer que aquele episódio da arma não constitui falta grave, portanto, Jair Bolsonaro deve ser mantido em prisão domiciliar. Mas a gente sabe muito bem que no frigir dos ovos, quem decide tudo é o ovo que tudo vê, né? Eu espero que ele pense 1 milhão de vezes antes de fazer o que ele não deve fazer e que nosso birulindo da Bolsopil continue protegido. E aqui eu vou só complementar uma notícia que eu tenho deixado nas bancadas, tanto da Timeline quanto do DJ Red Pill, por onde eu tenho passado nos últimos dias falando a respeito da nossa cereja do bolo, que é o Senado Federal para 2027, e que, quando eu fico sabendo que Tereza Cristina, Damares e a senhora Michele, que seria candidata ao Senado Federal, simplesmente bateram o pezinho e não foram ao encontro com as lideranças femininas, com Flávio Bolsonaro. Eu fico me perguntando, é este o Senado Federal de 2027 que vai ajudar a salvar o Brasil, ajudar a libertar o Brasil de seus algozes? Porque se por qualquer picuinha familiar, dona Michele arrastar senadoras que vão contra o presidente eleito, porque eu espero que Deus nos ajude nisso, e eleja Flávio Bolsonaro, o que nós podemos esperar desse Senado? Porque muita coisa ainda vai acontecer, muita mentira ainda vai ser dita a respeito de Flávio. Eles vão tentar convencer você sobre tudo a respeito de Flávio, tudo que não presta, né? A respeito de Flávio. E como que nós vamos reagir? Que garantia nós podemos ter de um Brasil livre com esse tipo de Senado? E não menos grave que isso, eu postei ontem no meu X que Damares estava ameaçando desistir de colaborar com a campanha de Flávio Bolsonaro após ataques de aliados. Vamos colocar em perspectiva que ataque é o seu focinho.
tá, Damares? Porque eu perdi a paciência e a complacência com você e todo o meu respeito. Se você não respeita Jair Bolsonaro, você não tem que ter nenhum respeito de minha parte. E aí, o que nós chamamos de crítica, porque sim, eu critiquei a Michelle o tempo inteiro, ela tá chamando de ataque, aí ela bate o pezinho e aí não vai apoiar o candidato do presidente Jair Bolsonaro ao próxima eleição. Olha, para, que ficou feio. Inclusive, eu coloquei lá, que decepção com você, Damares Alves. E o Brasil? Você tem outro plano? Publicize. Eu estou ansiosíssima para saber qual é o plano da ministra Damares. Inclusive, tenho que fazer aqui um agradecimento todo especial ao Kim Paim, que colocou esse post meu lá no programa dele de ontem e pediu para as pessoas, né, a audiência dele me seguir. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito obrigada pela confiança. Tanto a confiança do Kim quanto a confiança de vocês que vieram por ele. Muito obrigada mesmo. E aí a Bela Megali manda: Michelle Bolsonaro rejeita qualquer possibilidade de apoiar a campanha de Flávio Bolsonaro. Então quer dizer que se não fosse do jeito dela, que até agora eu não sei o que ela pretendia, eu não sei se ela pretendia ser a presidente, eu não sei se ela pretendia ser a vice, eu simplesmente não sei, porque ela não disse, né? Ela só jogou ilações e problemas com o Ceará e ataques, e que o Flávio foi ríspido com ela e disse que ela não entendia nada de política. Bem, eu não sei o que ela pretendia, mas depois dessa da Bela Megali, a gente tem que depreender o quê? Que aquela tal hora certa nunca existiu? Ou ela estava dizendo assim, na hora certa eu vou apoiar, e ela estava querendo só dizer, se eu conseguir o que eu quero, eu vou apoiar. No momento que eu conseguir as coisas do meu jeito, eu quero apoiar, eu vou apoiar. Era isso, dona Michelle? Eu só lamento. E vocês, se me acompanham lá no timeline no Didi Red Pill, vocês também me viram alegar o seguinte: esse pessoal, essa treta toda, com bancada feminina, com líder feminina, com PL mulher, com Priscila Costa de Ceará, isso tudo só aconteceu porque a dona Michelle falou no vídeo que o problema é que, por exemplo, André Fernandes no Ceará era considerado machista, ele tinha problema com o eleitorado feminino. Aí apareceu a Priscila Costa e deu um jeito em tudo e arrastou multidões de mulheres. Dias depois nós ficamos sabendo que isso era uma grande mentira, que Priscila Costa não ajudou em absolutamente nada no evento de mais de 2.000 mulheres que a Manu organizou. Lembram? E essa mesma cantilena é usada contra Flávio Bolsonaro, que Flávio Bolsonaro tem problemas com o eleitorado feminino. Eu falei, tanto na terça-feira na timeline, quanto na quarta-feira com o Didi Red Pill, que isto era um grande bullshit. Uma grande palhaçada, uma grande mentira. Porque Flávio Bolsonaro nunca teve problema com o eleitorado feminino, da mesma forma que Jair Bolsonaro nunca teve problema com o eleitorado feminino, e na campanha de 2018 fizeram o diabo para convencer a equipe dele e a ele que ele tinha algum problema com o eleitorado feminino. Aí, para não dizer que eu sou burra, para não dizer que eu tô pichuluca das ideias, para não dizer que eu tô, né, trelelê, olha o Eli Vieira. Eli Vieira veio no X e disse, gente, eu agreguei os resultados da pesquisa Atlas Intel de hoje, foi de ontem, por gênero. Resultado: mais mulheres que homens consideram o governo Lula péssimo. E Flávio Bolsonaro é mais forte no eleitorado feminino que Michelle Bolsonaro. Aliás, há mais mulheres que homens que se consideram bolsonaristas. E há mais homens que mulheres que dizem temer a eleição de Flávio. E aí ele coloca aqui, né, o Atlas Intel. Eu, inclusive, coloquei essa imagem aumentada bem aqui na nossa comunidade do YouTube, tá? No setor de posts. Eu estou avisando, eu estou falando, parem com isso. E Flávio lá, no encontro da liderança feminina do PL Mulher, todo solícito, todo. Gente, Flávio, para com isso. Você é mais aceito, você tem mais aceitação com o eleitorado feminino do que Michelle Bolsonaro. Não se deixe mais chantagear por isso. Se você é mulher e está aqui no programa, deixa aí. Se você é mulher e você está com Flávio, pode deixar nos comentários. Bem, isto posto, ontem teve mais uma. Olha só, a Bloomberg colocou o seguinte: entre Flávio e Michelle foi feita a pergunta: quem você considera mais fiel às orientações políticas de Jair Bolsonaro? Flávio Bolsonaro ganha com 38,3%. E Michelle Bolsonaro, 15%. Percebam, Flávio não tem problemas com o eleitorado feminino e muito menos com os bolsonaristas. Flávio tem problemas com a Faria Lima e com gente, por exemplo, como o pastor Marco Feliciano. Ele fez uma sessão, né, de compartilhamentos ontem, de posts no X, que eu realmente não sei o que ele pretendia, e se ele pretendia alguma coisa, certamente deu muito errado, por causa da notícia que nós tivemos ontem, que o Bolsonaro mandou Michelle recolher as coisinhas dela e sair de fininho.
Ele disse: o que estão escrevendo da minha irmã Mi Bolsonaro aqui no X não tem cabimento. Respeitem a esposa do meu amigo Jair Bolsonaro. Respeitem a mãe da filha do meu líder. A crueldade é uma triste manifestação da natureza humana. Eu coloquei lá. Respeitem vocês a Jair Bolsonaro. O que vocês estão fazendo com Flávio, além de uma imensa traição com Jair, é uma traição com o Brasil. E aí repliquei a notícia das senadoras, seguidoras de Michele Bolsonaro, que se negaram a estar no encontro com Flávio. Coloquei: não é esse o Senado que o Brasil precisa. Coloquei: Garotinho afirma que foi procurado por pessoas próximas a Michele para pedir vídeo sobre festa das astronautas. Ele respondeu que não é não e que não será usado por Michele para questões políticas. E aí coloquei o post da Damares dizendo: é esse o Senado que o Brasil precisa? Um Senado que se rebela contra Jair Bolsonaro e contra a sua indicação? E aí coloquei essa notícia também: Michele manda retirar fotos de Jair do gabinete de Flávio, era da recepção. E ainda coloquei para ele: essa é a única notícia que ainda não consegui confirmar. Mas se for verdade, o que isso quer dizer? Que Michele está retirando o apoio do seu líder e amigo do próprio filho? Ao próprio filho? Tem mais, gente. Pode pegar cafezinho e ficar confortável aí. Ele ainda postou: sobre o que estão fazendo com Mi Bolsonaro, só digo uma coisa: homens pedem perdão quando erram. O povo de Deus perdoa. Errou, pede desculpa. Humildade. Ele fala: desgaste gigante, alopragem maior ainda. Aí eu coloquei: por enquanto eu só ouvi pedidos de desculpas ininterruptos de Flávio Bolsonaro. Quando será a vez dela? Ele veio para a internet totalmente desinformado. Aí ele meteu essa: lendo os comentários amalocados que deixaram aqui, poderia concluir que o bolsonarismo se tornou um movimento anti-evangélico. Segundo amalocados, há uma conspiração evangélica contra Flávio. Tiro no pé. Aí eu coloquei: gaslighting. Não acredite no que você está vendo, acredite no que eu estou falando. Porque não existe nenhuma conspiração de evangélicos contra Flávio e eu não sei de onde que ele tirou essa fanfic. Ele continua: a liderança evangélica brasileira se esforça diariamente em todos os 5.569 municípios brasileiros tentando explicar aos crentes os equívocos ocorridos recentemente. Ele coloca equívocos entre aspas, mas o ódio destilado nas redes está deixando tudo mais difícil. O que seria ódio? A nossa crítica à senhora Michele Bolsonaro, porque ela cagou tudo? E eu coloquei: crítica agora virou ódio, virou ataque. Mesma falácia entoada pelos meus algozes. E esse cara usando da mesma falácia, a mesma narrativa, os mesmos termos. Eu coloquei lá: tá horripilante de ver. Tá horripilante. Ele não parou não, gente. Ele seguiu firmão. Ele disse: toda solidariedade à minha irmã Mi Bolsonaro. Para quem dizia que ela era uma aproveitadora, ontem entregou o cargo de presidente nacional do PL Mulher e pela lei não precisava deixar o cargo para concorrer. Espero que seja candidata ao Senado. Bem, vamos lá. Ontem que ele está falando é de anteontem, né? Porque esses posts aqui foram de anteontem à noite. Então, assim, houve a data de desincompatibilização para todos os cargos públicos e, embora não haja lei que defina sobre cargos de confiança em partidos, todos que ocupavam cargos de confiança em partidos também se afastaram, já para não ter problemas com a injustiça brasileira. Entendeu? Então, a Michele só se afastou da direção do PL Mulher para preservar a sua candidatura ao Senado. Não foi nada para cuidar do galego dela, nem nada disso, não. Aí o Marco Feliciano vem achando que todo mundo é burro e vem querendo enganar todo mundo. Ai, olha como ela é nobre. Ela entregou o cargo da presidência nacional do PL Mulher. Esse cara acha que todo mundo é ignorante mesmo. Ele tem certeza. E aí ele continua, né? Toda solidariedade a ela, espero que ela seja candidata ao Senado. Não, Feliciano, ela não será candidata ao Senado. E eu coloquei lá: eu não me solidarizo com ninguém que vai atrás de vídeo para tentar prejudicar a campanha de Flávio. Tá doido? Aí, num dado momento, ele teve o surto. Podem bater, nunca conseguirão me calar. Olha, ninguém estava querendo calar ele. Nós já estávamos argumentando, ele apanhou na dialética, né? Ele disse: sobrevivi ao sistema Globo-PT no auge de seu poder, tentaram me destruir por ser conservador, mas Deus me deu livramento. Entre a política e a Bíblia, sempre ficarei com a última. Temos valores. Nós vimos os valores de vocês, que podem ser negociados dependendo do preço. E no caso da Mi Bolsonaro, o preço era colocar a Priscila Costa em tudo quanto é buraco que ela quisesse. Aí ele fala: se esses galos de rinha da internet ganhassem eleição, Lula já estava no Planalto. Olha, ô pastor Marco, eu posso usar o mesmo argumento que o senhor, a mesma lógica. Se evangélico ganhasse eleição, Lula não estava no Planalto. E aí? Não entendi, fiquei boiane. O fato é que Marco Feliciano está lá, fazendo ula-ula para dona Michele,
que compartilhou aquele vídeo do Antony Garotinho, que disse que tinha um vídeo de uma das festinhas de astronauta do Vorcaro, tinha homens e mulheres do jeito que vieram ao mundo, e a mulherada só com capacete de astronauta, e que lá tinham autoridades da República, deputados e senadores e tal, e a Michelle republicou esse vídeo, coisa que eu critiquei bastante, tanto no Didi quanto na timeline. Primeiro que Garotinho não é fonte de confiança, mas o pastor Marco Feliciano cagou para tal disfarçatez de Dona Michelle. Para encerrar o assunto da confiabilidade da Dona Michelle, olha só que bonitinho. Então, para desespero da senhora Michelle Bolsonaro, que compartilhou tal vídeo, o próprio Antony Garotinho veio a público e deixou consignado isso aqui, ó. Nos 12 minutos que eu tenho de gravação da festa dos astronautas, repito, com mulheres e homens pelados e as mulheres com capacete, não há nenhuma imagem do senador Flávio Bolsonaro. Pronto, é o suficiente, provamos mais uma vez que nós tínhamos razão, Flávio não estava lá, e foi uma tentativa rasteira da senhora Michelle para deixar alguma coisa implícita a esse respeito. Ai, gente, que cansativo. E eu vou mostrar para vocês no que mais nós tínhamos razão. Olha só a participação do Cláudio Dantas lá no Sestaro e o que o Sestaro falou para ele. Vamos acompanhar que vale a pena. Como que ela fez? Ela foi chamada de fique quieta no seu lugar porque você não entende nada de política. Não. Quem falou isso? Aí eu não vou dizer quem falou, mas falou. Uma pessoa muito importante no PL, muito importante. Quem? Ué, traga a informação. Valdemar. Completa. Valdemar. Completa. O Valdemar falou isso pra ela. Isso. E ela não faz um vídeo para o Valdemar, então? Essa é uma boa pergunta. Olha é só. uma boa pergunta e digna de se fazer a ela. Claro. Tá Então, tudo certo. é a versão dela, né? Voltando ao Flávio, telefonei pra ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, pra falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Então, aquele sarceiro todo do Ceará foi causado porque o Ciro Gomes, imagina, não vamos apoiar, não vamos coligar no primeiro turno e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque o Ciro Gomes xingou meu marido. Gente, esse Sestaro, esse lixo desse cara, xinga Bolsonaro de covarde, de frouxo, de burro, de tudo. Xinga os filhos de Bolsonaro de tudo. E aí ela vira confidente do Sestaro? É isso mesmo? Para por aí? Não para por aí. Eu quero encerrar um outro trecho deste podcast em que o Cláudio Dantas definiu o que é que significa, na raiz, a eleição do Flávio Bolsonaro de verdade. Nós, desde 2019, desde a primeira censura dada do amigo do meu pai, todas as outras, perseguição, crime de opinião, prisão, Daniel Silveira, o pessoal aí, jornalista, YouTube, tiveram que sair do país, quer dizer, todo esse processo. Aí depois veio essa história de golpe, essa narrativa, esse processo brutal contra pessoas comuns que não tinham nem filiação partidária, etc. Como é que você vira essa página? Muita gente olhava a candidatura do Tarcísio como uma forma de virar a página. Só que muita gente também olhava e entendia que o Tarcísio era o quê? Era um cara que ia acomodar esses interesses todos. Curiosamente, o Flávio poderia ser visto como esse cara, que vai conseguir acomodar, porque dialoga com todos, com todo o espectro político, com a esquerda, com o centro, com o STF, etc. A gente poderia olhar e falar assim, não, na verdade, o cara, além de ter o diálogo que o Tarcísio tem, a interlocução que ele tem, etc e tal, ser um cara mais ao centro, o pragmatismo que o Tarcísio tem, ele ainda tem o sobrenome Bolsonaro, perfeito? Sim. Pronto. Então, a partir daí você já olha a candidatura do Flávio de forma diferente. Só que eu olho também numa perspectiva histórica, do ponto de vista de que qualquer outro candidato que você colocasse para virar a página, seria uma forma também de aceitar tudo que foi feito. Todas as inconstitucionalidades, todas as ilegalidades. Quando você pega o filho do cara que está preso de forma inconstitucional e ilegal e coloca na presidência, você está dando uma resposta histórica a esse sistema de poder que desvirtua a democracia. Eu realmente não sei onde se escondeu este Cláudio Dantas durante muito tempo. Continua segurando, eu sei o que você fez em todos os outros verões passados. Mas, Cláudio, que baile de verdade que você deu. A eleição de Flávio Bolsonaro, ela não significa só a liberdade do Brasil. É um emblema que nós imprimiremos como recado inequívoco, mensagem inequívoca a esses tiranos que tomaram o poder. Nós não aceitamos a tirania de vocês. Vocês prenderam o pai, nós elegeremos o filho. Obrigada, Cláudio Dantas. E para encerrar, ontem nós ficamos sabendo que em breve Jair Bolsonaro emitirá uma outra carta com a relação de seus indicados ao Senado. Eu espero que dessa vez a carta de Jair Bolsonaro seja respeitada. Como que a gente ficou sabendo disso? Através de um vídeo de André Fernandes, que estava lá argumentando sobre todo o problema da crise com Dona Michelle, apoio a Ciro Gomes, que ou é Ciro Gomes ou é o PT, e que o Ceará não aguenta mais, são 20 anos de PT. E aí o André Fernandes foi falando no vídeo e tal, e num dado momento, ele disse isso aqui, ó. Em breve sairá uma carta do presidente Bolsonaro dizendo quais são os seus candidatos, os seus escolhidos. Então, assim, eu espero que agora
os indicados escolhidos do presidente Bolsonaro sejam respeitados, inclusive por Valdemar da Costa Neto, porque isso é uma palhaçada o que está acontecendo com os indicados do presidente Bolsonaro. E você, deixa para mim nos comentários, você acha mesmo que os candidatos do presidente Bolsonaro serão respeitados agora por Valdemar da Costa Neto? Eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas enfim, só nos resta esperar. Antes de ir embora, eu só queria te fazer uma pergunta. Você já aprendeu a ganhar dinheiro pela internet? Vamos fazer o seguinte, olha, eu deixo o link tanto no comentário fixado quanto na descrição, ou você pode apontar o leitor do seu celular, a câmera do seu celular, para esse QR Code aqui, e a gente vai direcionar você para o WhatsApp do Daniel Alvarenga. Lá eu te libero 3 aulas para você entender melhor do que se trata ganhar dinheiro pela internet. Não, aqui você não vai ficar milionário do dia para a noite, não é disso que se trata. Se trata de ganhar mais do que ser assalariado por uma CLT, por exemplo, e ter liberdade e poder de se locomover. Eu sempre dou esse exemplo aqui. O trabalho digital me permitiu mudar com urgência de São Paulo para o Rio de Janeiro por causa de um familiar meu que foi internado e precisava que eu estivesse aqui no Rio de Janeiro. Se eu trabalhasse CLT ou um outro tipo de trabalho, eu não teria essa liberdade. É disso que se trata ganhar dinheiro pela internet, é monetizar o que você já sabe e aprender o que você ainda não sabe. Faz o seguinte, corre lá no WhatsApp do Daniel Alvarenga, assiste as 3 aulas e se fizer sentido para você, você dá o próximo passo e eu te vejo do outro lado. Do contrário, nós estamos aqui todos os dias, a partir das 7 da manhã, falando e desfalando um monte de notícias sobre política no Brasil e no mundo. Agradeço muito quem ficou aqui até o final, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui também tem um Pix, onde você pode nos apoiar com qualquer valor, é doarpravaleria@gmail.com, e na descrição eu mantenho 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil e quer dar, né, o seu apoio aí em euros, dólares, libras, vai saber. Bora para os comentários? Bora. Beijos no coração. Fui.